O título é esse mesmo que você viu. Como sair do Instagram vai salvar a sua vida. Isso aqui não é nem clickbait nem nada. É uma percepção que eu mesma tive e estou provando. Para quem são meus amigos mais próximos, eles sabem que eu sempre tive uma relação meio conturbada com o Instagram. Eu sempre postava uma foto, postava os vídeos que eu sempre gostei de fazer e apagava. Então, quando eles perguntavam, Daiane, você viu tal coisa? E eu não apaguei. Até porque me atrapalhava a estudar também. Quem usa Instagram sabe que o Instagram ele é feito para te distrair, o algoritmo ele é feito para te dar exatamente aquilo que você quer. Então, eu vou descansar. Shorts. Vou, não sei o que, banheiro, shorts, vídeos. E eu comecei a perceber que não adiantava nada eu não estar consumindo os conteúdos do Instagram se eu estava migrando para outra coisa. Então começou a quaresma e eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa que vai me doer muito, eu vou parar de ver vídeos curtos. Gente, e aí é que começou a verdadeira batalha. Eu comecei a me sentir sem propósito, é até engraçado falar isso. Mas eu parava no momento que era de eu ver o vídeo, eu me sentia perdida, eu não sabia o que fazer. Isso começou a me assustar. Eu falei, nossa, mas eu achei que a minha relação era tão boa com esses vídeos, até o dia que eu tive a certeza que eu tinha que parar com essa relação, né, entre mim e os vídeos. Quando eu falei, não tenho nada pra fazer, vou deitar aqui, fechar os olhos e descansar um pouco. E a minha mente começou a criar o movimento do rolar da tela do Shorts, porque ela estava viciada naquilo. Todo momento livre que eu tinha, deixa eu ver um vídeo aqui rapidão. Então a minha mente pensou, sentiu falta e falou, uai, cadê? Né? E ela fez esse movimento e eu fiquei extremamente assustada. Eu falei, meu Deus, isso é muito, muito sério. Não entrei no Instagram, faz um tempo que eu tô sem entrar no Instagram, e com a quaresma eu zerei os vídeos curtos. A maioria das pessoas provavelmente também falam, eu não tenho tempo. A gente sempre fala que não tem tempo, que não dá tempo de nada, que o dia é muito curto. E eu comecei a perceber que eu tenho tempo sim. Gente, é incrível quando você tira redes sociais, quando você tira esses vídeos, como que você tem tempo até que você não sabe o que fazer com tanto tempo livre, sabe? E aí a gente volta lá atrás, pensa, por que que as pessoas antigas, lá na roça onde a minha mãe mora, eles, parece que o dia passa tão devagar, parece que depois do almoço, à tarde, ela triplica de tamanho. Por que que rende tanto? Por que que as pessoas trabalham tanto e rende tanto? É por isso. Ela distrai a gente da nossa própria vida. Você vira um coadjuvante da sua vida. Você não vira o ator principal. Você só tá assistindo as pessoas viverem a vida delas. Você só tá cobiçando aquilo que é do outro. Você tá aqui sentindo um calor desgramado e você vê que fulano tá viajando para Maldivas. Você tá indo malhar com seu trapo velho, você tá vendo a blogueira XY com 10 conjuntos de academia e você se sente um lixo. Você tá construindo um relacionamento legal com seu esposo, com seu namorado, e você vê esposas troféus que recebem de tudo, que vão pro salão lavar o cabelo, não cozinha, que sai para jantar todo dia fora, e você pensa, poxa, minha vida é uma merda. Então, quando você percebe o movimento que você tá se colocando, você tá prejudicando a própria vida. E outra coisa muito interessante também é quando você sai, desvencilha desse vício de redes sociais, você começa a perceber no outro. Porque até então você está tão distraído que nem olhar para o outro mais você olha. Então eu tenho irmãos, né? Eu tenho uma irmã e aí eu tô com ela e ela tá mexendo no celular. Então você começa a fazer essa ruptura com a sociedade. Você olha e, exemplo, vai numa clínica, não tô vendo vídeo, então eu sento, levo um livrinho. Então você percebe que todas as pessoas estão vendo vídeos curtos nas redes sociais, ninguém mais usa o tempo livre para ler, para estudar sobre alguma coisa, para observar, para olhar para o outro. Então, é uma coisa bem problemática mesmo. Outra coisa que está muito relacionada é a ansiedade. Os vídeos são tão curtos, eles são tão rápidos que eles fazem você pensar rápido e o pouco tempo que você tem você vê vídeo e o que era para você fazer de verdade você não fez, então você vai fazer correndo. É sempre uma ansiedade, é sempre meu Deus, eu tô com pressa, meu Deus, o dia tá acabando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E quando você para, quando você se afasta um pouco, começa a ver de fora, você começa a encontrar prazer nas coisas simples. Esses dias eu estava aqui passando pano na mesa, né? Passei um Veja e pensei, que gostoso. Como é bom esse movimento aqui. E antes não. Antes, o pouco tempo que eu tinha para cuidar da casa, para passar um pano aqui ou ali, eu achava um fardo. Eu achava, nossa, tô perdendo tempo limpando a casa enquanto eu poderia estar fazendo outra coisa. Então, gente, é um resgate da própria vida. Você não tem mais com quem se comparar. Você não compara mais com a blogueira XYZ. Tá? A sua única comparação é você com você mesmo do passado. Então, eu penso, poxa, eu não tinha essa mesa. Em algum dia eu sonhei em ter.
eu não tinha esse fogão, eu não tinha essa casa. Nossa, Deus, muito obrigada por isso. E outra coisa também é o tempo livre que a gente começa a ter para os nossos próprios hobbies. Uma leitura de autoajuda ou de lazer que seja. É importante ressaltar também, gente, que a nossa mente, ela começa a entrar num estado de abstinência mesmo. Ela começa a querer migrar, a buscar outras coisas. Eu tava baixando jogos. Até hoje eu tô jogando um Sudoku, né? Que é um joguinho que eu gosto desde criança. Mas é isso, a gente busca estado de abstinência mesmo, e isso é muito problemático. Então, quanto mais tempo você fica afastado, mais você percebe esse movimento cerebral que o algoritmo cria na mente da gente, sabe? É desleal. Outro movimento muito interessante quando você se afasta disso é o boom de ideias que vem na mente da gente. Exemplo, eu acredito que 90% dos brasileiros tenham a vontade de empreender em alguma coisa, tenham vontade de vender alguma coisa, de sair do CLT ou passar em um concurso que seja. E quando você se afasta, você percebe um movimento de ideias. A sua mente volta a ficar criativa. E eu não me considero uma pessoa criativa, mas eu me percebo começando a ter ideias, eu me percebo começando a ter esperança, a achar que as coisas vão dar certo. Então, são tantos benefícios que eu começo a pensar assim, meu Deus, será que vale a pena voltar para aquilo um dia? Porque eu tô fazendo quaresma, a quaresma vai acabar. Mas será que vale a pena voltar para aquele mundo? Então foi por isso até que eu decidi abrir esse. Eu já tinha esse canal no YouTube, mas alimentar, né? Eu sempre gostei de fazer vídeo e eu sempre postei no Instagram. No início do Instagram, quando não tinha essa coisa toda de For You, de algoritmo, muitas pessoas viam, muitas pessoas comentavam. Até hoje tem pessoas que gostam, que pedem para eu postar. Eu vou ver até se eu recupero alguns no Instagram e consigo postar aqui no YouTube. Mas agora você começa a perceber um movimento que os vídeos não são entregues. Eu fiz um vídeo super legal sobre leitura, falando da estatística do Brasil, que está cada dia menor. E o vídeo não foi entregue. Perguntei para os meus amigos se viram, eles disseram que não. Então, o que, que o algoritmo entrega para o outro? Não conteúdo dos amigos que eles seguem, mas conteúdo que está viralizado, que está sendo curtido. Então, será que é um ambiente que a gente realmente quer ficar? Será que é um ambiente que você realmente é ouvido, é visto? Porque o ser humano tem essa necessidade, né? Será que é o lugar adequado? Será que a gente realmente não tem que se reconectar com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos hobbies, com a gente mesmo? Será que é o caminho que a gente quer seguir? É esse de redes sociais, de virar verdadeiros zumbis? Outra coisa interessante, gente, é que com as redes sociais, parece que as pessoas viraram apenas números, né? Eu lembro que tem algumas meninas aqui da minha cidade que eu admiro, que eu acho bonitas, ou porque malha, ou porque faz aquilo, ou aquilo outro. E aí eu conheço pessoalmente, vou lá e comento, nossa, nananã, que legal, nossa, gostei. E a pessoa simplesmente vai lá e curte. Não sei se sou eu que sou sensível, que ligo demais para essas coisas, mas o que eu penso? Se fosse pessoalmente, se alguém chegasse e falasse, nossa, eu gostei disso que você está fazendo, gostei de tal roupa, gostei de não sei o quê, a pessoa te responderia. Mas no mundo das redes sociais, você é apenas um número, você é apenas mais uma pessoa que curtiu a foto da pessoa, você é apenas mais uma pessoa que comentou. Então as relações elas começam a ficar vazias e as pessoas não são mais pessoas, né, passíveis de erros e acertos. Agora elas são números. Outra coisa, gente, que vale a pena ressaltar também é a cultura do consumismo. Como existem muitas influências, elas têm parcerias, então elas recebem muitos produtos, elas fazem você acreditar que você precisa daquilo, que você precisa de um café mágico de manhã que vai te dar energia, que você precisa de 20 roupas de academia, 50 cremes de rosto, 60 cremes de cabelo. E você começa a achar que a sua vida é uma merda, né? Poxa, eu não tenho isso, eu sou uma pessoa normal. E como falta pra mim, a gente começa a se perceber no movimento de querer comprar coisas que se você não fosse influenciado, talvez você nem pensasse em querer. Então, gente, esse vídeo, ele além de ser, né, um desabafo, ele é uma provocação para você se perguntar: será que eu preciso estar nesse ambiente? Para quem precisa trabalhar, tudo bem, mas para quem não ganha dinheiro com isso, nem que você faça o exercício de se afastar por um tempo. Você vai ter abstinência, você vai sentir vontade, você vai pegar o celular e vai procurar o ícone do aplicativo. Que seu vício não seja Instagram, que seja vídeos curtos ou jogos, mas faça esse movimento de se afastar e você vai perceber uma ruptura de consciência. Você vai perceber como que você está levando os dias no modo automático, e às vezes a gente pensa que os anos passam rápido demais, mas claro, a gente está perdendo metade dele distraído, né? Então, o que aconteceu comigo foi isso, foi essa ruptura de consciência. Eu tive, principalmente quando eu parei de ver vídeos curtos. Não está sendo fácil, ainda está sendo difícil. Às vezes eu
procuro alguma coisa para me distrair, mas está sendo uma redescoberta. Aí eu trouxe a passagem, inclusive, que eu li ontem, é um livrinho do Mário Sérgio Cortella, que eu leio com meu esposo todo dia de manhã, e incrivelmente apareceu esse pensamento dele. Há pessoas que dizem que gostariam de ser livres como um pássaro. Não é negar a tecnologia, e sim colocar no lugar que precisa estar. É ferramenta e dessa forma pode ser deixada de lado quando se deseja. Ninguém deve descartar o uso do celular, ninguém necessita abrir mão da internet, mas a compulsão por ficar o tempo todo virtualmente conectado é um vício extremamente perigoso. Vira doença neurótica e nos tornamos nada livre, porque nós desejamos ser pássaros, né? Então, quando a gente está nesse vício de internet, de redes sociais, de algoritmo, nós não somos livres, né? Nós somos escravos dos nossos próprios desejos, escravos da dopamina barata, escravos da internet, da Matrix, seja lá como você queira chamar. Então a gente tem que romper essas correntes, a gente tem que se redescobrir e voltar a viver a nossa própria vida, ser protagonista e não um coadjuvante dela.